Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns sinais de pontuação. O que são sinais de pontuação? Vocês já ouviram falar? Sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita. Então, em um texto, em frases, a gente costuma utilizar muito esses sinais de pontuação. E hoje eu vou apresentar para vocês algum desses sinais. Vamos começar pela vírgula. A vírgula ela serve para indicar uma pequena pausa numa leitura. Então a gente utiliza esse sinal gráfico. Temos também o ponto de interrogação, o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Toda vez que a gente em uma frase ou texto coloca esse sinal de pontuação, a interrogação, ele está indicando uma pergunta. Temos também o travessão, esse tracinho, ele indica que alguém vai falar, certo? Então, indica que no texto alguém vai falar. Temos também o sinal de exclamação. Esse sinal de exclamação, ele é utilizado para exclamar. Ele indica alguns sentimentos como surpresa, susto, ordem, espanto, entusiasmo, certo? Então, esse sinal de pontuação é utilizado nessas situações. Tá certo? Eu trouxe também para vocês esse textinho, esse poema, O Elefantinho, do autor Vinícius de Moraes. Esse texto aqui, ele não tem nenhum sinal de pontuação, vocês estão vendo, né? Então, primeiro eu vou fazer a leitura desse texto para vocês, sem nenhum sinal de pontuação, para vocês verem como é que fica a leitura de um texto sem nenhum sinal de pontuação. E depois eu vou colocar os sinais de pontuação para vocês verem como fica a leitura depois. Para vocês verem a diferença de um texto com os sinais e de um texto sem os sinais de pontuação, tá certo? O título aqui, O Elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado, andas perdido bichinho, espetasse o pé no espinho, que sentes, pobre coitado, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Vocês viram? Foi uma leitura sem nenhuma pausa, né? Tirei direto. Agora eu vou colocar os sinais de pontuação onde for necessário. Vou usar essa caneta vermelha para destacar. O elefantinho. Onde vais? Aqui temos uma pausa com uma vírgula. Elefantinho. Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado, eu fiz uma pergunta. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. Andas perdido? Temos aqui uma pequena pausa, uma vírgula. Bichinho. Espetaste o pé no espinho, que sentes? Outra vírgula. Pobre coitado? Eu fiz uma pergunta. Então, mais uma interrogação. Aqui indica que alguém vai falar, o elefantinho vai falar, ó. Então eu vou usar o travessão. Estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Então ele está assim com uma sensação de susto, de medo. Então eu utilizo o sinal de exclamação, certo? Então vocês veem aqui que esse texto, esse poema, ele foi escrito na nossa letra cursiva, na letrinha da mão. E vocês têm aí na apostila de vocês esse mesmo poeminha escrito, só que com toda a letra maiúscula de forma, tá certo? Então agora eu vou fazer a leitura do texto depois dos sinais de pontuação. O elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Vinícius de Moraes. Então, vocês viram a diferença de quando eu fiz a leitura do texto sem os sinais e agora com os sinais de pontuação, tá certo? Então, vocês podem acompanhar aí pela apostilinha de vocês. Vai ter uma questão onde vocês vão colocar a pontuação nas frases, tá certo? Então, qualquer dúvida, se vocês não entenderem, eu posso estar tirando essas dúvidas no grupo, por meio de áudio, tá certo? Então, tenha uma boa aula, um excelente dia. Tchau, tchau.